é maravilhoso. Obrigado. Lugares como este, assim, de irmãos que estão louvando o Senhor e com o coração voltado para Ele. Nós conhecemos muitos irmãos. Isso para nós foi uma grande alegria, um consolo. Conhecemos muitos lugares também maravilhosos, graças a Deus. E o Senhor nos trouxe de volta aqui. Nosso coração se alegra. Eu, como vó, eu fico com o meu coração meio dividido, né? Porque agora eu tenho 5 netos lá e 4 aqui. Então, quando eu tô lá, eu tô com saudade daqui. Quando eu tô aqui, eu já tô pensando nos netinhos lá. Mas a gente sabe que o Senhor está guardando eles em todos os lugares. Né? Nossos filhos, nossa família é guardada pelo Senhor. E eu quero dizer que estou muito feliz de estar de volta e grata ao Senhor por tudo que aconteceu. Obrigado. Foram muitas experiências maravilhosas lá com os irmãos. Nos encorajou bastante. E a única coisa que eu quero dizer, assim, que eu vou falar agora, porque as experiências, provavelmente o Jorge vai contar algumas coisas, né? Mas assim, quando a gente saiu daqui do Brasil, os irmãos estiveram na nossa casa, oraram por nós, nos abençoaram e nos enviaram. Então, tudo que aconteceu lá, tudo que o Senhor fez, né, é mérito da igreja, né? Os irmãos que nos abençoaram e nos enviaram, e tudo que aconteceu lá, os irmãos são participantes de todas as coisas. E eu quero encorajar os irmãos que em todas as partes o Senhor tem trabalhado. Tem pessoas que amam o Senhor e muitas coisas estão acontecendo. Amém. Em todos os lugares que andamos. Amém. Então, Deus abençoe os irmãos. Vou deixar o Jorge falar um pouco agora. Amém. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eles caem. Irmãos, eu queria cantar um cântico. Os irmãos sabem que eu não sou cantor. Não. Mas eu queria cantar um cântico que retrata por que eu estou aqui na frente. Por que eu vim aqui e por que eu estou aqui. Esse cântico é um cântico que eu aprendi recentemente. E eu gosto muito desse cântico. Se os irmãos quiserem no violão e se arriscarem e me acompanhar, eu acho que nós não ensaiamos, né? Mas os irmãos são muito bons, não precisa de muito ensaio. Se bem que ensaio é necessário, tá, irmão? Ensaio é necessário, tá? Mas é que, como eu não sou cantor, mas eu também não sou pregador, então, né? Eu não sou pregador. Esse cântico diz assim, esse cântico Fala comigo, Deus. Talvez quando eu começar a cantar, alguns já ouviram esse cântico. E hoje acordei pensando em ti, Jesus, o quanto que tu és maravilhoso. Senti uma vontade de falar contigo e te dizer o quanto para mim és precioso. Para dizer que eu não darei nenhum passo sequer se a sua presença não for comigo. Se eu andar sozinho, vou vacilar minha fé. E com certeza me colocando em perigo. Então fala aqui comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando.
e ver se há em mim algum caminho mau, e ver e se em espírito, em verdade, eu estou te adorando. Será que em mim tem visto amor? Ou se busco só meus próprios interesses? Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É para ir para o céu que estou me preparando. O mundo todo dia me oferece pratos só para me ver te negar. Mas eu clamo o sangue de Jesus e prossigo caminhando. Não penso em parar, pois sei que vencer se assentará no trono. Pois foi o próprio Jesus que me disse assim. Eu sei que nada e ninguém vai me impedir. E em nome de Jesus eu vou prosseguir. Aleluia. Então fala aqui comigo, Deus. Me diz se eu estou te agradando e vê se há algum caminho mal em mim. E se em espírito e em verdade eu estou te adorando. Será que em mim tem visto amor? O se eu busco os meus próprios interesses? Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É para ir para o céu que eu estou me preparando. Então esse cântico retrata muito daquilo que eu penso e do que eu vivo. Eu fui viajar para a Europa, cheguei quarta-feira de madrugada, estive 84 dias e não é para qualquer um. Estão ouvindo? Eu vou dizer, não é para qualquer um. Não é fácil. Primeiro que é muito caro. E depois precisa ter bastante relacionamento, senão você tem que ficar em hotel. E daí encarece a viagem. E nós pegamos o nosso pobre real, que vale 1, e temos que multiplicar ele por 6. Não é fácil. Não é fácil. Passagem, comida, estadia, aeroporto de novo, daí passagem de ônibus, passagem de trem, daí aluguel de carro, né? Aluguel de carro. Gasolina. Mas, bendito seja Deus. Amém. O irmão Dong, no início de uma conferência, quem conhece o irmão Dong? Ele disse certa vez assim, e eu gravei isso, tenho gravado no meu espírito, o que era impossível aos homens, Deus tornou possível por meio de Jesus Cristo. Está ouvindo? E eu concordo com ele, que Deus o tem. Está lá no paraíso. O irmão Valdemar está lá no paraíso também, né? E é para lá que eu estou indo. Se bem que eu cantei aqui que eu estou indo para o céu, e eu estou indo para o céu, mas é depois da ressurreição, tá? Eu vou subir e vou encontrar com o Senhor nos ares. Amém. E eu darei conta de tudo que eu disser e de tudo que eu fazer. Eu vou estar diante do Senhor nos ares. Amém? Amém.
Então, para mim falar um pouco da minha viagem, eu queria começar de trás para frente, porque no último dia, né? Quem conhece João 7,37? No último dia, no grande dia, o Abel gostava muito desse. O Abel gosta muito desse. Ele não morreu ainda, né? Ele não está no paraíso ainda, mas ele gostava muito desse texto, 7,37 de João. Lembram? E no último dia, no grande dia da ceia, Jesus se levanta e diz: aquele que ainda tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão rios de água viva. E sabe por que ele falou isso? Sabe por que Jesus falou isso? Ele falou, Jair, grava aí no teu papel. Ele falou a respeito do Espírito que os homens iriam receber, que ainda não tinham recebido, porque ele não tinha morrido. Pegou a ideia? Lá no início, Deus se manifestava no lençol freático. Era difícil, tinha que cavar poços. Sim ou não, Zé? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas eram o quê? Por que tinham que abrir poços? Porque não era vir só na reunião no domingo. Tinha que cavar poços, tinha que assar água profunda. João 4, a mulher falou que Jacó... Sabe quantos anos o Helft tinha aquele poço? Não tinha, que Jesus encontrou a mulher? Vou puxar pela ideia de vocês. Miriam, quantos anos tinha aquele poço? Um poço? Um poço de água? 1850 anos. 1850 anos. Acaso, Jalom, você é maior que nosso pai Jacó, que cavou há 1850 anos esse poço e deu a beber ao seu gado, seus filhos e netos. Legal isso, não? Só que ali tinha acabado uma dispensação, irmãos. Sabe que a nossa vida é dispensacional. Quem acredita nisso? Você acredita? Sabe o que é dispensação? Dispensação é que ao passar das eras, Deus vai se manifestando de maneiras diferentes. No tempo do deserto, no tempo dos nossos pais, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, o que diz? Deus, antigamente, falava aos pais pelos profetas. Você sabia que Abraão, Isaac e Jacó eram profetas? Você sabia disso? Eles são patriarcas, mas eles são profetas. Você sabia que eles são profetas? Profetizaram. Quem profetiza é profeta. Você sabia que a igreja profetiza? E você não tem que ter o dom de profecia, mas a igreja tem o dom de profecia, a igreja profetiza. Abraão, Isaac e Jacó cavaram poços e viviam num tempo dispensacional que as águas, Miriam, era profunda. Tinha que ter um esforço maior para cavar e buscar água profundamente. Se você vê Gênesis 21, viu, Anderson? Leia Gênesis 21. 21, não leia agora, leia na tua casa. Agora nós vamos só vamos citar. Mas Gênesis 21, Abraão prega o evangelho com um homem. E ele conversa com o homem. O homem vem para fazer uma aliança. Ele sabe por quê? Porque chama atenção quem a bênção de Deus corre atrás. Porque hoje, no tempo evangélico, glória a Deus, aleluia, os homens vivem indo de reunião em reunião buscando bênção. Talvez você venha tem indivíduo buscar uma bênção hoje. Mas eu quero te dar um conselho. Se você andar na luz, como ele na luz está, e manter comunhão um com os outros, não só o sangue de Jesus
vai descer sobre você, mas as bênçãos vão te perseguir. Está ouvindo? Está ouvindo? A bênção corre atrás de um homem que se santifica, que se purifica, que é um vaso de bênção. Está ouvindo? De honra. A honra faz com que a bênção corra atrás dele. Onde eu estava? Quando foi encontrado Abraão, pai de Abraão 21, ele encontra um homem, chama-se Almeleque. Daí o que acontece? Ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte, você quer fazer uma aliança comigo? Daí o Almeleque, ele se surpreendia porque Abraão era um cara muito abençoado. E quem é muito abençoado, Marana, tá ouvindo, Marana? Chama atenção. Um cara que é muito abençoado chama atenção. E Almeleque, você reparou que aquele homem era muito abençoado, cara. Daí ele correu lá fazer aliança com ele. Mas só que tinha uma coisa, os parentes do Almeleque tinham roubado um poço. Alguns eles entulharam, né? Eles sempre entulhavam, mas aquele eles roubaram dele. Daí Abraão cobrou dele na cara do... Isso aí está em Gênesis 21, a pregação do Evangelho, sabia? Abraão prega o Evangelho. Primeiro ele prega pela sua vida. E segundo ele usa a palavra. Daí ele diz, eu quero o poço de novo. Legal ou não? Quero o poço de novo. Aí Abimeleque dá o poço de novo. Então isso era o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, que tinha uma dispensação. Maravilhoso? Nos meus dias, eu tenho caminhado. Eu queria dizer isso no começo da minha palavra. Mas daí eu já entrei no assunto do Abraão e na dispensação. Mas eu queria falar uma coisa, irmãos, você, muito sério. No último dia que eu estive lá, eu fui chamado para pregar numa congregação chamada Mevan. Quem conhece? Eu tenho amigos no Mevan. Luiz Hermínio. Tenho vários outros irmãos lá, amigo meu. Amigos não, amigo é o Zé Luiz, né? Que me empresta dinheiro, que me dá dinheiro para gasolina, e não cobra, não está me cobrando ainda. Já que eu fui para a Europa, eu acho que eu tenho irmãos, amigo, mas assim, eles me chamaram para trazer uma palavra, mas por causa que o pastor cruzou comigo lá na Europa, esteve comigo lá na Europa, numa cidade chamada Roscommon. Eu fui batizar e ele e a esposa dele vieram ver. Eles ficaram curiosos. Eles vieram ver. Quem que é esse homem que batiza? Com que autoridade será que ele faz isso? Né? Aí foram lá me ver. E eu cheguei, estava na casa da minha filha Gi e do Fábio. E o Fábio tem autoridade na casa dele. E daí nós estávamos ali se relacionando. E eu tinha pregado o evangelho com uma mulher há 7 anos atrás. 7 anos atrás. E pasmem, 2019, maio, eu estava lá na Europa, eu preguei o evangelho. Eu cheguei agora, em maio, na Europa, de novo, 7 anos depois. E Cris, essa mulher não tinha sido batizada. E eu encontrei ela assim, nós estávamos comendo churrasco, e eu perguntei para ela, escuta, você já foi batizada? Já se batizou? Ela falou, não. Eu conheci ela. A Roberta. Olha, tia Sônia. Também teve na Europa. Ela também é abençoada. Daí é o seguinte, aí ela, irmão, eu perguntei, mas eu usei aquela passagem de Ananias, quando ele encontra Paulo, que ele foi mandado abrir os olhos, vocês lembram disso? Ele chega lá, já faz 3 dias que Paulo está cego. Ele chega na casa lá e pergunta para o Paulo, Paulo, e daí? Eu vim aqui porque Deus mandou aqui, abrir teus olhos. E Paulo fez essa pergunta para ele, provavelmente, né? Você já foi batizado, né? Não. Faz 3 dias, você está perdendo muito tempo. 3 dias, você imagina, ela perdeu 7 anos. 3 dias, você não foi batizado. Eu usei essa palavra. Por que te demoras, Paulo? Por que é que te demoras? 3 dias, por que demora? Hoje, alguns pregadores pregam que tem que fazer um curso de batismo de 3 meses.
Paulo, em 3 dias, foi batizado. Eu cheguei lá e falei para ela, e ela disse, eu quero me batizar. E agora eu quero aproveitar que o senhor está aqui, eu quero me batizar. E ela foi batizada. E daí o pastor da Mevan, onde ela está congregando, veio e nós comunicamos o pastor, claro, por honra ao pastor e a família do pastor e a Maria, a esposa dele, nós comunicamos, nós vamos batizar a Roberta. Daí ele disse, aí ela disse, nós vamos estar juntos. Daí ele veio. E daí nós fomos para o rio, e estava frio, porque a Europa é frio, a água é fria, 5 graus a água. Nós entramos na água e batizamos a Roberta e o Henrique, o filho mais velho dela, batizamos o Henrique. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Amém. Batizamos ele. A glória do Senhor. Isso chamou a atenção do pastor. E ele quis saber, mas como assim? Mas só que daí nós viemos do Rio e chegamos na casa da Gi e o pão já estava preparado e o vinho e nós partimos o pão. Olha a liberdade, batizar, partir o pão, olha que liberdade, né? Aí nós trouxemos uma palavra na hora que estávamos partindo o pão e ele ficou impressionado. Daí ele disse, dia 14, eu vinha para cá dia 15, dia 14. Por isso que eu disse, o último dia. Era domingo e ele me chamou para nós pregarmos. Quando eu estava lá, nos dias, eu falei assim para alguns irmãos, eu não costumo transcrever, eu não consigo, tudo que eu falo, nada é transcrito. Eu não escrevo nada. É porque eu sou a palavra, eu tenho a palavra, eu acredito naquilo que está escrito em Romanos, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a palavra está perto de mim. Diga, a palavra está perto de mim. Eu vou fazer igual os irmãos dizem, olha para o teu irmão direito e diga, a palavra está perto de ti, na tua boca, porque eu preguei no meu Evan, né? Olha para o teu irmão do lado direito. A palavra está perto de mim. Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra está perto de mim. Né? Eu acho que é 11, se não me engano. Mas no 9 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Porque você precisa crer no coração e confessar com a boca. A palavra está perto de ti. Você tem que acreditar que a palavra está perto de ti. Lógico. Se você preparar, tudo bem. Daí o Senhor me acordou uns dias antes, de madrugada. E eu acordo. O Senhor me chama de madrugada. E me deu 150 versículos. Me deu uma palavra, para mim, Zé Luiz, que ia demorar 4 horas. Eu tinha uma palavra, que tinha uma palavra transcrita aqui. 4 horas, eu vou trazer toda ela hoje. Os irmãos lá não tem coração para receber. Me deu 4 horas de palavra. Como é que eu vou trazer 4 horas de palavra, né? E o Senhor me deu a palavra, desenhou a palavra para mim no meu coração de madrugada. Foi maravilhosa a experiência. E daí quando eu estava chegando no salão da reunião, eu quero contar isso para os irmãos, que foi... Isso aí está no YouTube, essa palavra está no YouTube, tá? Vocês podem procurar lá. Mevan, Irlanda. Essa palavra está integral lá. O culto inteiro está lá. Aí o Senhor me deu uma inspiração. E a inspiração é quando eu estava chegando no salão de reunião. Eu já sabia que eu ia trazer a palavra. E eu fiquei muito emocionado, muito tocado. Quando eu estava entrando, terceiro domingo seguido que eu estava indo, eu entrei no salão, os irmãos estavam cantando. E eles estavam cantando um cântico, igual aqui, os irmãos são muito animados nos cânticos, muito preciosos os cânticos de adoração. E eles estavam adorando o Senhor, eles estavam ensaiando, por isso que eu disse que é bom ensaiar. Eles estavam ensaiando e eles estavam cantando assim, o rei está entrando, o rei está entrando. E eles estavam cantando, o rei está entrando, o rei está entrando. E era eu que estava entrando.
Daí eu cheguei, a primeira coisa que eu falei lá para os irmãos lá na frente, Jalão, foi assim, fui bem recebido hoje, porque quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam cantando, o rei está chegando, o rei está entrando. Daí eu falei, mas deixa eu explicar para vocês como que foi, como que é isso. E eu vim aqui me enchi de temor. Eu me enchi de temor porque eu me senti o burrinho. O burrinho? O burrinho. Eu me senti. É o sentimento, eu queria dizer para explicar para vocês o sentimento do burrinho. O burrinho, contei para os irmãos, está lá na pregação. Ele queria ser um grande personagem. O burrinho queria ser uma pessoa importante. Mas tudo que ele fazia era puxar pedra, puxar pau o dia inteiro, e puxar coisa, e arrastar coisa. E ele era meio frustradão, sabe, Cristiano? Meio frustradão. Porque ele queria ser grande, um cara grande. Mas daí só tinha serviço pesado. E ele um dia estava amarrado lá, vieram uma turma lá e pegaram o burrinho pela costa. De novo, vão me levar, puxar, tirar um carro da atoleiro ou alguma coisa, vão tirar, fazer um serviço sujo, pesado. Entendeu, Nilson? Aí ele se surpreendeu que levaram ele para a porta de Jerusalém. Chegaram lá, jogaram um manto em cima das costas dele. Ele falou, jogaram um manto em cima das costas dele. Aí, de repente, colocaram um homem em cima dele. Mas o burrinho foi entrando, assim, meio... De repente, tinha igual agora o jogo dessas seleções, essas coisas aí, de futebol, esse troço, começaram a ovacionar. Hosana! Hosana! Glória, Hosana! Começaram a ovacionar e o burrinho olhou para aquilo e falou, nossa, agora sim eu estou na posição que eu mereço. Hã? Mas eu falei, irmãos, o burrinho não sabia que ele carregava a palavra, ele tinha palavra. E eu, quando eu cheguei aqui, tive o sentimento do burrinho. O rei estava em cima de mim, porque eu carrego a palavra. Eu sou um homem que carrega a palavra. Eu abri mão da minha vida, abri mão dos meus negócios, abri mão da minha vida particular para me encarregar uma palavra. E sabe o que eu fiquei 84 dias visitando 3 países, Portugal, Itália e Irlanda. E eu sou o burrinho, eu carrego a palavra. Então o Zé falou assim, hoje você vai trazer a palavra. Eu falei, não, eu não quero falar, não quero. Eu tenho o prazer de estar cantando ali, entendeu? E entenda, irmão, eu queria falar uma coisa no teu coração. Talvez você me julgue quando esteja cantando. Não tem problema, não importa que me julgue. Eu já não tenho muita... Hã? Tá bom. Mas eu gosto de expressar Jesus. Eu gosto de falar a palavra. Eu gosto de pular. Eu sou discípulo do Wagner. Eu gosto de falar, pular. Eu aprendi com o Wagner. É isso. Então, tivemos lá, no dia do batismo, além do pastor e da pastora, que ficaram muito impressionados com a liberdade em Cristo. O que eles ficaram impressionados, irmão? Com a liberdade da palavra, com a liberdade de expressão. Porque quando você expressa a tua vida de Deus, a palavra que está em você, não tem como você não chamar atenção. Está ouvindo? Quando você passa no caixa do mercado, entendeu? Tem a mocinha ali que está, entendeu? Daí você lembra de uma palavra, porque você está carregando a palavra, e daí você só entrega a palavra, e daí alguém observa. Falou, nossa, mas o senhor é uma pessoa muito alegre. O senhor é uma pessoa... Não, é que eu carrego a palavra. O dia inteiro eu carrego a palavra.
abri mão de trabalho esforçado para me encarregar a palavra. Bendito seja Deus. Quando eles viram, aquela moça que está no meu WhatsApp, que eu batizei no Jordão, há 7 anos atrás, eu batizei no Rio Jordão uma pessoa, Rio Jordão mesmo, lá onde o Elias jogou a capa, abriu. Lembra disso? Ali é onde que João Batista andava sempre por ali, batizava a pessoa ali, em vários lugares, não era só ali mas ali também. Aconteceu muitas coisas naquele Jordão. E ali nós há 7 anos batizamos uma pessoa. E o nome dela, ela continua na fé, para a glória de Deus. Ela continua firme. E eu fui visitá-la. E eu dormi 3 noites na casa dela. Eu fui visitá-la. Glória a Deus. Só que o Espírito Santo trouxe ela lá na casa da Gisele. Ela viajou 315 quilômetros. Não para ver o burrinho, mas para ouvir a palavra. Aleluia. E daí ela ouviu a palavra de novo. E ela ficou impressionada. Só que ela trouxe a irmã dela, Viviane, junto. E quando a irmã dela viu, falando a palavra, ela ficou impressionada. Quando nós partimos o pão, quando ela viu a liberdade em Cristo, quando ela viu a liberdade e ela ouviu o Evangelho, e ela começou a ouvir a palavra, e ela ficou impressionada. Ela chorou. E na hora que nós fomos partir o pão, que maravilhoso, ela fez o sinal da cruz. E eu vi que a palavra tinha pegado nela, porque ela chorou e fez o sinal da cruz. O que é o sinal da cruz? É a expressão mais piedosa de um católico, de temor e reverência diante de Deus. Sim ou não? Você não pode desprezar isso. Lembra, nós somos pregadores transcultural. Nós não ofendemos se alguém faz sinal da cruz. Muito pelo contrário, nós vamos pegar como gancho. Porque Paulo não se escandalizou com Deus desconhecido. Ele pegou o gancho. E quando eu voltei embora, voltei 350 quilômetros, a Leila levando eu e minha esposa e a Viviane. E durante 315 quilômetros, cada metro, eu estava falando a palavra dentro do carro. E essa mulher chorando, tocando no Senhor. E ela é uma pessoa indigna de receber o Evangelho. E ela sabia disso. Assim como eu, como qualquer um de nós. Indigno. Mas ela falou, eu queria me batizar. Aleluia. Aleluia. Mas eu não estou preparado. A Leila, ligeiro, falou para ela assim, mas quando que você vai ficar preparada? Ninguém fica preparado. Aí, no outro dia, eu falei para ela assim, eu não vou te forçar, mas vou te estimular. Você vai para tua casa hoje e antes de dormir, se ajoelhe do lado da tua cama. Se Deus não falar com você, amanhã você nem precisa me procurar. Mas se teu Pai Celestial autorizar, amanhã você me procura e eu te batizo. No outro dia, naquela noite, ela procurou o pai dela, o Pai Celestial. E na manhã seguinte, ela ligou o pai dela aqui em Curitiba, em Araucária. Ligou para a mãe primeiro e a mãe falou para ela assim, olha, minha filha, essa é uma missão muito difícil. Você está preparado? O pai dela tomou o telefone da mãe dela e disse assim, minha filha, eu sou teu pai. Você vai se batizar. Tem que se batizar. Você não pode perder esse momento, esse tempo da tua vida. E repreendeu a mãe dela a dizer, ela nunca vai estar preparada. E nenhum homem
está preparado para tomar uma posição dessa? Ah, meu Deus, que amado Senhor. E ela, no outro dia, nós entramos numa floresta. E estava mais frio que no domingo anterior. E era uma cachoeira. Essas duas meninas são sobrinhas da tia Sônia. A primeira que batizei há 7 anos e essa segunda que batizei agora. Obrigado, Senhor. E sabe o que? Deus estava em Cristo. Quando eu estava falando isso, é porque Deus estava em Cristo. Obrigado que salvou. Pelo Espírito, reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu vou te dizer uma coisa. Obrigado, Jesus. Eu vou te dizer uma coisa. Nunca ninguém está preparado para nada. E nunca vai estar preparado. Obrigado, Deus. Por causa da nossa natureza. Nossa oração, Deus. Mas Deus está em Cristo. E nessa reunião, sabe o que está acontecendo? Deus está em Cristo. Aleluia. Reconciliando. Aleluia. Agora, por causa de nós, Paulo diz, nós recebemos, diga, você acredita nisso? Então diga, eu recebi o ministério da reconciliação, porque Deus está em Cristo, pelo Espírito, reconciliando o homem com Deus, o mundo com Deus, a humanidade com Deus. Você crê nisso? Eu vivo isso. Eu vivo todo dia. Eu vivo todo dia isso. Eu sou um gavola? Não, irmão, é porque amanhã, sabe o que eu vou estar fazendo? Eu estou reconciliando. E é tudo na medida. Não é que eu sento com uma pessoa e destrincho toda a doutrina do fundamento da fé. Às vezes eu não tenho oportunidade. Mas às vezes num abraço que eu dou, numa palavra de estímulo, a pessoa se sente encorajada. E nós batizamos a Viviane, para a glória do Senhor. E claro que é Deus, é evidente que é Deus, sem dúvida que é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus, porque Deus está em Cristo, pelo Espírito, reconciliando a humanidade com Ele mesmo. E Ele fez isso agora de manhã, pelos cânticos, pelo partir do pão, pela oração. Ele tem trabalhado nessa comunidade, esses poucos irmãos aqui. E não é há pouco tempo. Irmã, irmão, eu estou aqui, Josiane, sabe desde quando? Desde 22 de setembro de 1977. Eu me batizei ali na Tenente de Alma Dutra. Ali eu matei o velho homem. E nasceu um novo homem dentro do meu espírito. 22 de setembro de 1977. Só que tem uma coisa. Não há nenhuma vantagem nisso. Porque já a irmã Ivone e o irmão Jair estavam morando na rua Joinville. E estavam fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo todo esse tempo. Então nada começa conosco. Mas Ele nos dá a oportunidade de nós entrar nessa ação. E à medida que nós vamos avançando, Ele vai nos condicionando. Porque Ele nos elegeu nele mesmo. Mas agora Ele quer que nós faça parte da vocação. E qual é a vocação? A vocação é a mesma, lá de Abraão, Isaac e Jacó, é a mesma. Eles tinham lá uma vocação, eles eram evangelistas lá já. Se imagine quantos evangelistas. Daí agora passa e chega nosso tempo. E nós estamos aqui, no tempo da nossa geração. E está acabando o tempo. E por que está acabando o tempo? Porque todos os sinais geopolíticos, tanto no Brasil, ou seja qualquer país, mas o internacional mostra que está acabando o tempo.
o que tem que acontecer, está acontecendo profeticamente. Mas aquele que vem virá e não tardará. Mas mais que isso, irmão, o meu tempo está acabando. Eu, que tinha 13 anos, quando eu fui batizado, hoje já tenho 63. 50 anos se passaram. Meio século. E daqui a pouco tempo, eu não vou mais poder dirigir, não vou poder ler, não vou poder falar, não vou poder pular como Wagner pula, não posso cantar como o Wagner canta, não posso me alegrar mais com meus filhos, e são muitos filhos. São muitos filhos? São muitos filhos? Porque eu tenho uma promessa. Eu serei pai de multidão. Não só filhos dos meus filhos e netos, mas eu serei pai de multidões. E eu farei o quê? Tocarei em muitas gerações. Isso já aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não tem nada a ver comigo. Eu só carrego a palavra. Eu sou o burrinho do Senhor. Irmãos, nós tivemos na Itália 43 dias. E quando nós chegamos lá, Jair, o céu estava fechado. Chegamos na casa do meu filho. Ele estava em comunhão com a igreja, porque todos os meus filhos entram na comunhão. Isso faz parte de algo que eu tenho com Deus. Eu tenho um acordo com Deus. Em todo lugar que eu for viajar, quando eu sair com o meu carro, ou de ônibus em qualquer lugar, que eu sair viajar, para promover o Evangelho do Senhor, Ele me confirma com o batismo. E tem sido assim. Ele me confirma com o batismo. Mas, quando eu estive em Portugal 18 dias, não aconteceu isso, irmãos. Não aconteceu, 18 dias não batizei ninguém. Aí fomos para a Itália. Ficamos 43 dias na Itália. Também não batizei ninguém. Daí fomos para a Irlanda. E o Senhor confirmou 3 batismos. E ficou confirmado a minha viagem. Os irmãos acreditam nisso? Mas, quando eu cheguei na Itália, a casa do meu filho estava cerrada. Estava fechada. Ele estava entristecido, desanimado, muito abatido, e eu ficaria um período ali. Quando eu voltasse para o Brasil, ele voltaria junto comigo, eu traria ele comigo. Na verdade, ele iria para a Irlanda comigo, e de lá da Irlanda nós voltaríamos embora. Mas quando nós chegamos na casa do André, nós se pomos. O que nós carregamos? Não tem como a palavra não fluir. E a oração e as palavras foram abriu o céu de bronze. E o dia, e o sol nasceu. E o sol brilhou. Profeticamente falando, eu estive na Europa 7 anos. 7 anos é um ciclo. 7 anos atrás eu estive na Europa. Passou 7 anos profeticamente, teve um período profético. Eu voltei e estava no mesmo lugar. E quando eu cheguei em Maranhão, quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei dia 19, estava chovendo e frio. Daí sabe o que aconteceu no outro dia? Abriu a primavera. Era dia 20 de abril. Na Europa abre-se a primavera. E os brotos começaram a brotar. E a vida. Por causa de mim? Não! Eu sou o burrinho, por causa da palavra. E nós ficamos 18 dias ali. Depois ficamos 43 em Portugal. E depois ficamos 23 dias. Iríamos ficar 23 dias na Irlanda. E em todos os lugares o Senhor foi glorificado. E na casa do meu filho, Amanda e as crianças fizeram cidadania. Eles já estavam esperando há 1 ano e meio. E nesse período que nós estivemos lá, saiu a cidadania para eles. As crianças
e a Amanda são cidadãos italianos com identidade italiana. Isso não é pouco, mas isso certamente tem a ver comigo, com minha esposa estar ali. Por quê? Porque nós representamos a paternidade. E havia muita insegurança, muita instabilidade na fé, muita falta de posicionamento, e quando nós chegamos, ele teve coragem de tomar algumas posições de fé. Amém? E ele abriu. 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre diz assim, no 1 Timóteo capítulo 4 diz que o exercício para pouco, mas você sabe o que é piedade? Piedade é devoção. Eu estou terminando. Piedade é devoção. Tem coisas que nós precisamos. Devoção é temor, é santidade ao Senhor, é devoção. Também segundo a psicologia, para nós, na língua portuguesa, significa amar o próximo, se dedicar, ter compaixão do próximo. Também Mas a piedade no ponto mais alto é devoção a Deus, temor a Deus, reconhecer a presença de Deus, amar a Deus, temer a Deus. Todas essas coisas faz um homem piedoso. Entendeu? E o exercício físico, interessante, né? O exercício físico. Para pouco, aproveitou. Daí nós olhamos para o Health, que é corredor, que corria, e daí nós dissemos assim, academia é pouco proveitoso. Correr, exercício físico, não é desse exercício que Paulo está falando. Se você for ver o contexto que ele está falando, ele fala daquilo que nós nos esforçamos fisicamente pela fé. Talvez levantar da cama, vir na reunião, essas coisas, elas têm pouco proveito. Mas a maior força que traz a piedade é você ter temor de Deus. A santidade de Deus é você saber que aonde você estiver, a presença de Deus está. Você tem uma função. O irmão Bibi falou para nós, foi o irmão Bibi que falou para nós de sermos embaixadores. Quem lembra? Foi o irmão Bibi? Foi o irmão Bibi que falou que nós montamos a embaixada. E lá no trabalho nós somos embaixadores. E lá nós somos conhecidos pela piedade. Você entendeu? Nós somos conhecidos pela piedade. O que é piedade? Reverência, temor, santidade ao Senhor. Nós tememos a presença do Senhor em todo tempo, em todo lugar. O exercício que nós promovemos pela fé, ele é de pouco proveito. Algo que nós fazemos fisicamente, ele é de pouco proveito. Vocês conseguem entender isso? Se eu for entregar marmita, tem proveito? Não é que não tenha nenhum proveito. Tem proveito, mas é pouco proveito. Mas se nós estivermos no exercício do amor e da santidade, do temor, da presença do Senhor, isso sempre será muitíssimo frutífero. E nós vamos nos enriquecer com isso. Eu só queria dizer que você pegue esse texto e medite mais sobre piedade. A piedade é isso, é carregar a presença de Deus. Eu queria estimular os irmãos com isso. Entendeu? Quando Paulo falou, ele não estava falando de exercício físico, ele estava falando, inclusive ele estava tratando essas questões da lei, essas questões relativamente à lei. Podem ler o texto. Ele estava falando de coisas que eram
de muito valor naquele momento para os judeus, as práticas, aquelas coisas, aqueles exercícios físicos que envolviam a questão física, que eram de pouco proveito. Mas a piedade, que é a presença de Deus para tudo, é proveitosa. Amém. João, capítulo 15, Jesus fala o tempo inteiro, do versículo 1 ao versículo 11, ele diz muitas vezes: você estando em mim e eu estando em vocês. Ele fala de estar, de cultivar a presença, de estar consciente da presença. Eu em mim e vocês em vós. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, se as minhas palavras estiverem em vocês, essas coisas é piedade. E ela por tudo é proveitosa. Amém? Aleluia. Amém. Talvez eu tenha confundido. Eu não sou tão bom em palavras. Né? Senhor, eu quero te agradecer porque eu voltei. Amém. Assim como minha esposa. Muito obrigado, Jesus. Senhor, esses são meus irmãos, meus amigos. Louvado E seja nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso. E nós voltamos para Louvado casa. seja o teu nome, E eu Deus. te agradeço por todo lugar que eu passei, cada metro, Sim, Pai. cada palmo Muito obrigado. do chão onde eu passei, cada palavra que foi dita, cada expressão da tua vida. Senhor, de novo nós estamos aqui. Amém. Senhor, nós ainda temos muitas coisas. Como eu disse para o Wagner nessa manhã, ainda muita coisa para ser transformada. Há muitos lugares escuros ainda, onde que não brilha a luz. Mas nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude nessa comunidade. Que o brilho do Senhor seja completo e pleno, Senhor. Cada vez mais abrangente. Dentro do nosso espírito. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelos meus irmãos, deles me enviarem e de me receberem novamente. Amém. Nesta cidade. Há nessa cidade Muito 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Aleluia. Eu sei que há os remanescentes que não vendem, Não. que não negociam a fé. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.